Então, nessa ação penal 502.768.535, continuidade do depoimento do senhor Luiz Eduardo Alves do Nascimento, continuidade da palavra a defesa do senhor Idalécio, então pode fazer a pergunta. Pois não. O senhor se referiu a um desconforto da diretoria executiva, né, que então solicitou mais informações, o assunto ficou em pauta e foram solicitados, questionada a empresa CBH, feitos alguns questionamentos e foram pedidos acréscimos nas informações em razão desse desconforto. Em seguida, então, foi feito esse relatório. Quer dizer, completo, omisso ou não, o senhor poderia dizer se a diretoria executiva depois se sentiu confortável? Porque se ela aprovou, ela deve ter se sentido confortável depois com esse relatório. Ela aprovou. Se ela se sentiu confortável ou não, não sei dizer. Tá bem. Acho que, por fim, não sei se por fim ainda, essa CIA que o senhor participou, ficou pronta 2 semanas atrás, o senhor disse mais ou menos. Isso foi encaminhado para o juízo, doutor Luiz Eduardo? Olha, a CIA ainda estava em processo de finalização, né? A gente fez as apresentações para as autoridades competentes que constituem a CIA, né? A gente ainda está em etapa de organização da documentação, assinatura pelos membros da CIA. Então, são quantos membros dessa comissão? São 5 membros. Uhum. Com relação às justificativas, né, dessa avaliação, dessa suposta subavaliação, é dito as considerações acima, que são todas aquelas do preço da sonda, do preço do petróleo Brent e tal, a conclusão que se chega, as considerações acima explicam as diferenças entre as estimativas de custos de poço observados pela auditoria relativas aos estudos realizados em 2010, para subsidiar a entrada da Petrobras no bloco, e em 2012, para subsidiar o farm-out da Shell. Então, essas justificativas foram satisfatórias, pelo que se depreende daqui, né? A senhora está afirmando ou perguntando? Não, estou perguntando, porque é o que está dito aqui, se ele ratifica o que está dito no relatório quanto a isso. Bom, as considerações acima explicam a diferença. Quero saber se explicam as diferenças. Tá, o senhor, então, já informou que conhece uma proposta anterior, ouviu, não sei se o senhor se lembra dela, uma proposta que foi enviada para a CBH não vinculante no dia 12/11/2010. Portanto, 11 dias antes daquela dos 23 que o relatório menciona. Você lembra os termos dessa proposta não vinculante? Não vou conseguir lembrar os termos, lembro aproximadamente dos termos. A gente tinha interesse em adquirir 50% dos ativos, 50% do negócio. A gente oferecia, se não me engano, o negócio funciona da seguinte forma, né? A negociação. A CBH informou, a princípio, os termos indicativos, né? A Petrobras fez uma proposta, a CBH fez uma contraproposta, a Petrobras fez uma contraproposta. Então, quer dizer, houveram algumas modificações entre um e outro. Eu não vou saber... O senhor se lembra que no preço pago, o preço, porque houve modificações em limite de carrego, pequenas inclusive, mas que o preço pago e o resto da proposta era todo absolutamente igual? Ou o senhor não se recorda? Olha, eram bem próximas, as propostas eram bem próximas, né? A não ser que a CBH, a princípio, estava ofertando 25%, né, do negócio, e a Petrobras tinha interesse em adquirir 50%, até porque a Petrobras não tinha interesse em ser sócio minoritário de uma empresa que a gente já tratou aqui, não tinha experiência, que só contava com 6 funcionários, que não tinha uma estrutura suficiente para operar um negócio desse porte. Então a Petrobras não se sentia confortável em ser sócio minoritário. A gente usa um termo de operador, né? Quem tem um percentual maior nesses negócios é o operador, o negócio conduz a operação, e os outros são os sócios que custeiam as suas partes, que participam de comitês. A Petrobras era o sócio-operador? Não era o sócio-operador. Ela tinha a possibilidade de se tornar operadora. Ela tinha prerrogativa, o senhor quer dizer? No momento da perfuração do poço.
que era de fato o que é a principal atividade, é a atividade mais complexa. Antes disso, a gente tinha atividade de contratação de sísmica, que é uma contratação e aí você não precisa de uma estrutura muito grande ou de um corpo técnico para contratar uma sísmica, né? O senhor conhece, ainda que de nome, uma empresa chamada Fulgro Robertson? Conheço. Tá bem, satisfeita. Obrigada, senhor Luiz Eduardo. Alguns esclarecimentos do juiz muito rapidamente aqui. O senhor examinou a documentação relativa à aquisição desse campo de petróleo de Benim durante a auditoria? A documentação, analisei toda a documentação que foi disponibilizada para a gente. E essa documentação que foi disponibilizada compreendia a documentação relativa à aquisição? Sim. O senhor identificou algum serviço prestado no âmbito dessa aquisição, algum serviço de intermediação, algum serviço de consultoria prestado da parte do senhor João Augusto Rezende Henriques ou alguma empresa a ele pertinente? Não, eu desconheço que ele tenha prestado qualquer tipo de serviço para a Petrobras e volto a afirmar que o conhecimento que eu tive foi através da denúncia do Ministério Público. Então o senhor não encontrou nenhum relatório de consultoria ou intermediação, alguma coisa que justificasse um pagamento de uma comissão a ele por conta dessa compra e venda? Não identifiquei nada nesse sentido. Eu não sei se eu entendi bem o que o senhor disse lá dos problemas do arquivamento. Essa falta de um arquivamento adequado de informações ou de dados prejudicou a auditoria em que sentido, assim, que o senhor pode sintetizar? Bom, a rastreabilidade da informação é uma questão fundamental para uma atividade de auditoria, né? Durante a auditoria, e isso acho que está até no relatório, a gente questionou as áreas e solicitou às áreas sobre a avaliação econômica que foi feita. A gente não recebeu uma avaliação econômica consistente com o que foi apresentado para a diretoria executiva e para o conselho de administração. E aí, se eu não tenho um processo de arquivamento da informação, de resguardo dessa informação, que me permita dizer que essa foi a informação utilizada, esses foram os insumos utilizados para essa avaliação, nossa análise fica comprometida. Então, pelo que eu entendi, por exemplo, o preço dessa aquisição, a auditoria não teve condições de afirmar se foi correto ou foi incorreto. Olha, o preço ele é mais fácil a gente porque ele se trata de uma questão negocial, né? O que a gente não conseguiu afirmar se é consistente é a avaliação econômica que suportou, no final das contas, a aprovação do negócio. Isso a gente não tem condições de... Enfim, a gente trabalhou com as informações que foram disponibilizadas para a gente durante a auditoria, mas essa dificuldade ou essa falha no registro e no correto arquivamento das informações prejudica a gente até a emitir uma opinião se aquela avaliação econômica é consistente. Mas a avaliação econômica compreendendo o que? O custo de exploração ou o preço do negócio, do valor pago a essa empresa do senhor Idaleste? O resultado esperado do projeto, do negócio. A Petrobras, para entrar num negócio desse, ela faz uma avaliação econômica e diz, esse projeto a gente espera, a gente entende que ele pode gerar para a gente um retorno